Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do terceiro domingo de Advento, dia 13, que é o domingo chamado com uma palavra latina Gaudete, que significa alegrai-vos. A proximidade do Natal, no meio do tempo do Advento, traz para nós o anúncio de uma alegria, de uma felicidade, de um grande bem que está por acontecer. E por isto, na antífona de entrada, numa espécie de canto de entrada da missa, a primeira palavra é alegrai-vos, gaudete em latim, que acabou dando o nome durante muitos séculos a esta liturgia. Eu gostaria de recordar que a primeira leitura é do profeta Isaías. E a primeira leitura se refere a um fato histórico que aconteceu lá por volta dos anos 530 e pouco antes de Cristo, portanto, mais de 5 séculos antes de Cristo nascer. E aconteceu que o povo do antigo Israel tinha sido deportado para a Babilônia e, por volta desse ano 530, um grupo deles, um punhado de gente, um resto de Israel, conseguiu retornar para reconstruir a cidade e para reconstruir o templo que tinha sido destruído, queimado e arrasado. E quando aconteceram esses fatos, algumas décadas antes, tinha sido motivo de uma grande tristeza, como se a aliança com Deus tivesse acabado. Mas finalmente, quando Ciro se tornou o imperador, o rei daquela região, ele permitiu o retorno de quem quisesse retornar. E começaram a reconstrução com muitas dificuldades. Então, o trecho do profeta Isaías que nós lemos hoje na missa fala exatamente de umas palavras do profeta para incentivar, para dizer, não tenha medo, sim, deu trabalho até agora, mas o Senhor vai vir. E vai vir com poder para fazer diversas coisas que vamos acompanhando um pouco, né? Ele virá para dar a boa nova aos humildes e curar as feridas da alma e pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Portanto, alegrem-se todos. Esta era a mensagem do profeta Isaías que estava falando para aquele povo daquela época. Mas na realidade, sem ele provavelmente dar-se conta, estava falando de Jesus, da chegada de Jesus. Tanto é verdade que o próprio Jesus no Evangelho vai repetindo algumas palavras deste trecho, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, etc, etc. E então, certamente Isaías anuncia a iniciativa de Deus e anuncia uma iniciativa de Deus que se tornará mais poderosa com a chegada de Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho é de São João, do evangelista João, e fala do Batista. E João nos diz que o Batista era a testemunha. Eu sou aquele que dá testemunho da luz, porque Jesus, no Evangelho de São João, também é apresentado como a luz que vem para iluminar as trevas. E depois os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? Quem és tu? E insistentemente pergunta: mas afinal, quem és? E esta pergunta, que foi para João Batista naquele tempo antigo, é também dirigida a mim, é dirigida a você. Nós devemos responder: quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Você é o salvador da tua família? Não, o salvador é Jesus. E você é isto, é aquilo e tal. O que nós somos? Testemunhas do Senhor, que chega na nossa vida como luz. E que
Portanto, pode orientar, convidar, convocar outras pessoas para que cheguem perto, para que participem deste grande acontecimento de graça. E depois João Batista fala: eu sou a voz que grita no deserto. A voz que grita no deserto quer dizer que convida, que neste mundo que é um deserto de afeto, de amizade, de solidariedade, de caridade fraterna, de companhia humana séria, porque sempre prevalece a solidão, etc., eu sou uma voz. E o que diz esta voz? Diz uma coisa que nós também somos chamados a repetir. Claro, porque temos a experiência deste acontecimento. E podemos repensar na nossa caminhada humana para reencontrar a certeza deste acontecimento que é a vinda de Cristo na nossa vida. E o que gritava a voz de João Batista, que nós também procuraremos de alguma maneira gritar: no vosso meio está aquele que vós não conheceis. Que coisa impressionante! No meio da tua família tem a presença daquele que alguns desta família não conhecem. No meio desta cidade tem a presença daquele que muitos não conhecem. E a nossa tarefa então é alertar, ser uma voz que grita e dar o testemunho para que todos possam dar atenção a esta luz que ilumina a inteligência, a esta sabedoria que entra como na nossa alma. E ele vem então para que todos possam acolhê-lo e reconhecê-lo. Ainda uma última palavra a respeito da segunda leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A um certo momento, Paulo, dando-se conta de uma época de grande confusão, semelhante à nossa época agora, em que havia de tudo, e uns falavam uma coisa, outros falavam o contrário, outros falavam o contrário do contrário, etc. Paulo deu a seguinte indicação aos amigos daquela comunidade de Tessalônica: examinai tudo e guardai o que é bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade, o Deus da paz vos santifique totalmente. Mas a coisa importante é isto: examinai tudo. Não ficam bebendo tudo que fala na televisão, tudo que fala o vizinho, tudo que fala o colega. Pode ser que seja muito verdade, mas antes de dizer, nossa, que legal isso, vou atrás, procure avaliar, julgar, usar a inteligência, perguntar a quem tem mais experiência para saber se é isso mesmo. Avaliai tudo, examinai tudo e ficai com aquilo que é bom, com aquilo que vale, descartando, jogando fora aquilo que não presta. E então, se alguém fala, não, tem uma coisa maravilhosa, um baseado novo e tal, que dá uma viagem fantástica, procure avaliar quais são as consequências disso, como arruína a vida, como já arruinou a vida de tantas pessoas. E então eu fico com aquilo que é bom e descarto aquilo que não presta. E digo, tá bom, eu não preciso disso. A mim basta o Senhor. E vamos então, caríssimos irmãos e irmãs, aproximando-nos deste grande acontecimento da história. A primeira palavra que o Evangelho de São Lucas fala no Evangelho, na noite de Natal, é exatamente isso. Aconteceu, o que aconteceu? Que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, decidiu entrar na nossa história humana para abraçar a cada um, para nos doar algo desta potência divina que vence o mal e vence a morte, para que a nossa vida seja renovada. É o Natal de Jesus Cristo, é o Natal de uma humanidade nova em nós e entre nós. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.